A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Márcio Cândido. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O meu socorro vem de lá. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O meu socorro vem de lá. Eu vou viver o sobrenatural. O céu pode me ajudar, eu sei. O meu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Glória, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite, amados ouvintes da web rádio Céu Pode Ajudar. Estamos no ar com mais um programa, O Céu Pode Ajudar, na sua noite, neste sábado especial que o Senhor nos preparou. Como está o seu final de semana, hein? Trabalhou hoje? Vai descansar amanhã? Ih, pastor, vou trabalhar amanhã também. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe seu final de semana, mas lembre-se, hein? 6 dias trabalhará o Senhor e o 7º dia descansará, e esse dia será santo, sagrado ao Senhor. Cuidado para não trabalhar muito e esquecer de buscar a Deus. Inclusive amanhã, domingo, é o dia de buscar a Deus, de orar pela família. 8 da manhã, 3 da tarde ou às 18 horas em todas as igrejas da Paz e Vida, no Brasil e também em Portugal. Eu, pastor Márcio Cândido, estou pastoreando a Paz e Vida em Franco da Rocha, na rua Doutor Hamilton Prado, número 723, com estacionamento gratuito para quem vier de carro. Amanhã estaremos juntos buscando ao Senhor. Meus amigos e minhas amigas, eu quero também estender um convite muito especial a você, meu amado, minha amada. Nesta próxima sexta-feira, estaremos em campanha de oração, buscando os 7 livramentos de Deus. 6 coisas o Senhor te livrará e a 7ª não te fará mal. Está escrito isso na palavra de Deus e nós vamos tomar posse disso. Sexta-feira, em todas as igrejas da Paz e Vida, os 7 livramentos de Deus. Vamos agora ouvir um louvor. Logo depois do louvor eu volto trazendo para você a ilustração do Reino de Deus, testemunhos de paz e vida. Deixa eu aproveitar também para te passar aqui o meu WhatsApp, 99287-6007. Quem estiver fora de São Paulo tem que colocar o 11 na frente. O DDD é 11 99287-6007. E nunca é demais também pedir para você entrar lá no nosso canal no YouTube e se inscrever no canal YouTube/Pastor Márcio Cândido. Procura lá que você vai encontrar vídeos edificantes para a sua alma. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco eu volto. Este é o programa O Céu Pode Ajudar, da noite de sábado. Ainda não acabou. Eu sei que por muitas das vezes você até pensou. A dificuldade é tão grande que não imaginou que bem do teu lado existe alguém que te guarda. Vai ter virada, tua história ainda será contada, como de quem sofreu mas resistiu, de alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu. Deus vai fazer morada
vai ter virada. Tua história ainda será contada, como de quem sofreu, mas resistiu, de alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu. Deus vai fazer morada no teu coração, e nesse teu problema Deus é solução. Pare de achar que tudo está perdido. Você tem dono, você tem amigo. Deus vai fazer morada no seu coração. Deus vai fazer morada no seu coração, e nesse teu problema Deus é a solução. Pare de achar que tudo está perdido. Você tem amigo. Ei, ai, ai, ai. Pare de achar que tudo tá perdido, meu filho. Fala aí, Natália. Você tem amigo. Você tem amigo. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Um homem muito bem intencionado fez a faculdade e formou-se em sociologia, porque o seu interesse era ajudar a melhorar a vida das pessoas. E ele, cheio de vontade de ajudar o próximo, assim que se formou, mudou-se para um dos piores bairros de Londres. E naquele bairro tão carente, ele criou uma biblioteca, formou classes de ensino escolar, procurou limpar as casas das pessoas, dar a cada uma delas lições de higiene e saúde. E ele foi se esforçando naquela tarefa. Procurava arrecadar alimentos para os famintos e trabalhou assim durante anos e anos. Ele queria que os homens daquele lugar e as mulheres também mudassem de vida. Mas os homens continuavam bebendo, se drogando, jogando. As mulheres se prostituíam. As mulheres não cuidavam dos filhos nem de suas casas. E ao final de 10 anos, ele disse consigo mesmo: não adianta, é inútil. Por mais que eu faça, estes homens vão continuar bebendo, jogando, se drogando, se prostituindo e fazendo coisas erradas. Para mim chega. Vou sair deste lugar miserável. Este povo não tem jeito mesmo. Desisto. E ele foi para o centro de Londres. Mudou-se para os melhores bairros. E até escreveu livros dizendo: o ser humano está condicionado ao meio ambiente. E ele é fruto do meio em que vive. Não adianta. Se não se mudar o meio ambiente, as pessoas não mudarão. E ele defendeu essa tese, que por experiência própria foi aceita por muitos. Mas logo depois da saída deste sociólogo, um casal cristão, um casal missionário, se mudou para o mesmo bairro, disposto a pregar o evangelho para aquelas pessoas carentes. E arduamente começaram o trabalho pregando de porta em porta, reunindo as pessoas e anunciando a palavra de Deus. Parecia que aquele povo não estava interessado, mas no final de 1 ano, praticamente todo o bairro estava transformado. Os beberrões largaram o vício, os drogados foram libertos, aqueles que não cuidavam da própria vida, de repente passaram a ter um interesse súbito pela família, pelos parentes e pelos necessitados. Aqueles que eram egoístas
e mal cuidavam de si mesmos, passaram a ajudar os outros. Foi feito um mutirão e as pessoas pintavam as suas casas, faziam reformas, ajudavam as viúvas, os órfãos. O bairro estava inteiramente transformado, porque o que fez a diferença naquele bairro foi justamente o sacrifício do Senhor Jesus e o poder do nome do Senhor. O Evangelho transformou vida por vida e aquele bairro decadente e miserável se tornou um oásis na cidade de Londres. Quase todos os sociólogos são ateus. Eles tentam mudar o mundo com boas intenções, mas apenas com esforço humano. Porém, Cristo, quando estava aqui na terra, mostrou que não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. E foi assim que ele libertou uma mulher prostituta, mundana, e transformou na santa mulher de Deus, Maria Madalena. O mesmo ele fez com um ladrão, Zaqueu, que era corrupto, mas foi transformado instantaneamente num homem honesto. Da mesma maneira com um publicano Levi, que se tornou o apóstolo Mateus. E assim, pessoa por pessoa, inclusive o endemoniado gadareno, foi transformado pelo poder da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está um caos, é verdade. A humanidade parece perdida, mas a solução é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. Série Ilustrações do Reino de Deus com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Para saber mais sobre este compromisso, envie um WhatsApp para 11 99287 6007. 11 99287 6007. Ou acesse o site pregadoresdotelhado.org.br. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Venha celebrar em comunhão a Santa Ceia do Senhor todo segundo domingo do mês. Amanhã, às 8 horas da manhã, às 3 ou às 6 da tarde. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br. Ou vá em nossa sede, em Franco da Rocha, Rua Milton Prado, 723, Centro. Santa Ceia do Senhor na Paz e Vida. Participe! Pousada Sal e Mar, em Maracaípe. Oferecemos diferentes opções de suítes para casais e família, todas decoradas e preparadas com muito carinho pela nossa equipe. Suítes completas com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, banheiro privado e frigobar. Venha desfrutar esse paraíso que é a praia de Maracaípe, em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. E se hospede conosco pertinho do mar. Reserve com o melhor preço diretamente pelo WhatsApp DDD 81 98129 5818. Pousada Sal e Mar. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Márcio Cândido. Meus amigos e amigas, é impressionante como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Porém, há muitas pessoas que interpretam mal a Bíblia, ou por apenas um versículo criam teses e até mesmo heresias. O livro de Malaquias, por exemplo, alguém, ao ouvir falar de Malaquias, automaticamente já pensa em dízimos, ofertas, maldição. Mas o livro de Malaquias não tem apenas um texto ou não tem apenas um versículo de Malaquias 3:10. Malaquias 3:16, por exemplo, diz que há um memorial diante dele. No versículo 18, por exemplo,
A palavra diz que haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E poucas pessoas leem um texto ou um livro por inteiro para compreender o que ele realmente diz. Por exemplo, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que o Senhor, antes de trazer o dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, a palavra diz que haverá um período em que Ele, o nosso Deus, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4, versículo 6. Então a palavra encerra o Antigo Testamento, o último versículo do Antigo Testamento, que é um pré-anúncio do Novo Testamento, dizendo que haveria um tempo em que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós vivemos tempos difíceis em que as famílias estão vivendo debaixo de contenda, brigas e bate-bocas. Mas para aqueles que creem na palavra de Deus, haverá um tempo da família se unir, o coração do pai se voltar para o filho, o coração do filho se voltar para o pai, o coração do esposo se voltar para a esposa e da esposa para o seu marido. Quero que você tome posse desta palavra neste dia, porque ela vai se cumprir na sua história e na sua família. O coração de um familiar se quebrantará e se voltará para o coração do seu ente querido. Tome posse, porque esta é a bênção da união familiar para a sua casa, em nome de Jesus. E aqui na Paz e Vida nós temos muitos testemunhos de pessoas que viveram a reconstrução, que viveram a transformação familiar. Eu quero que você ouça uma dessas histórias agora. A Maria do Carmo, ela foi criada por uma família, ela foi adotada. E esta família nunca escondeu dela que ela era adotada. Porém, a vida passou, ela chegou à fase adulta. Essa família que inclusive ensinou a ela os primeiros passos no caminho do Senhor. Mas quando a Maria do Carmo chegou a uma fase da vida que ela achou que não precisava mais de igreja, ela se afastou e foi seguir a sua vida. Mas anos depois ela se reconciliou, veio para a Paz e Vida, e aí foi o período em que Deus resolveu trazer a união desta família. O testemunho é lindo. Depois de muitos anos sem ter contato, sem saber onde eles estavam, Deus colocou toda a família de volta no caminho da Maria do Carmo. E eu quero que você ouça comigo agora essa história nos testemunhos de Paz e Vida. A fé enxerga o que não se vê, espera o que não existe e realiza o impossível. Acompanhe agora mais um edificante testemunho de Paz e Vida. A gente cresce, a gente quer conhecer o mundo, quer conhecer outras coisas, e eles se afastaram de mim. Então, Deus é tão poderoso, tão justo, tão fiel, que Ele restitui aquilo que a gente perdeu. E faz muito tempo que eu não tenho contato com essa família minha que me criaram, né? Passei por prova também, mas foi eles que me ensinaram a viver, a conviver no mundo, a conhecer as coisas melhores, as coisas boas, não fazer coisas erradas. Foi aonde eu aprendi e aonde eu tenho esses irmãos, que é um irmão que realmente não é carne, mas é que Deus me deu espiritual. Então, a partir do momento que passei por tudo isso, quando foi agora, fazer uns 3 meses que minha irmã chegou a falecer, minha irmã faleceu, minha mãe está no outro lugar, e do nada eu venho orando pela minha família, sempre botando eles no meu caminho, né, na minha oração. E chegou um ponto de essa família sentir saudade de mim, aonde eles moram, que moram em Goiânia, né? Foi lá em Goiânia que eu nasci, foi lá em Goiânia que eu comecei a minha vida. Não era evangélica, era assim, fui criada no evangelho, mas a partir do momento que eu cresci, conheci o mundo, não quis saber de nada de crente. Mas Deus trabalha como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele fez na minha vida. Quando foi vai fazer um mês passado, um mês que minha família me procurou,
e teve um encontro comigo, se reuniram e vieram aqui me pegar. E estamos juntos, pastor, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Foi uma festa tremenda. Eu fiquei como criança, porque Deus dizia, né? Tu comerás na mesa de príncipe, tu fazer isso. Eu não sabia como, né? Eu digo, Jesus, como eu vou comer mesa de príncipe? Porque Deus conhece seu coração. Deus sabe a tua necessidade. Então, aquilo que você entrega na mão do Senhor, com perseverança, com amor, não fazendo mal ao próximo, não destruindo aquele que quer ser vencedor, você vai vencer e Deus constrói aquilo que você precisa. E Deus restituiu a minha família para a glória e honra do nome de Deus, que estamos todos juntos. O que der para um, dá para o outro, porque Deus fez isso, pastor. Amém, glória a Deus, bonito testemunho. Obrigado pelo seu testemunho, viu? Deus é fiel. E cumpriu-se a palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Compareça ao encontro de paz e vida e tenha um encontro real com o Criador. Bendito seja o nome do Senhor, glória ao nome dele. O coração do filho volta para o pai, de um irmão para o outro. A Maria do Carmo viveu esta experiência. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, o nosso Deus. Mas você ouviu a Maria do Carmo dizer que ela passou a orar por esta família? Mesmo não sabendo onde eles estavam, onde moravam, ela orava por eles. O segredo, meu amado, minha amada, é tomar posse da palavra e orar a Deus para que esta palavra se cumpra. Então eu quero falar com você agora, meu amigo, minha amiga, você que está vivendo períodos de contenda dentro do seu lar. Você que é uma mulher que está vendo aí, o seu marido não fala com seu próprio filho. O seu marido não fala com a própria filha, expulsou a filha de casa porque ela cometeu um erro, porque ela engravidou. Você que está vivendo tempos de tormento na sua casa, tome posse desta palavra para você viver o tempo da paz. Até que Jesus volte, existe esta promessa, você ter paz na sua família. É por isso que eu convido você a vir aqui na Paz e Vida, levantar um clamor, fazer uma campanha de oração por sua família. Amanhã, o domingo da Santa Ceia, às 8 horas da manhã, às 3 da tarde ou às 18 horas, em todas as igrejas da Paz e Vida, ou aqui na nossa sede, onde eu vou orar por você, na cidade de Franco da Rocha, Rua Doutor Hamilton Prado, 723, no centro de Franco da Rocha, para quem conhece, a 100 metros do posto Zebrinha, com estacionamento gratuito. Eu espero por você. Vai mudar a sua vida. Compareça. E disse Jesus: A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ao participar da mais importante celebração de todos os tempos, a Santa Ceia, você estabelece uma aliança verdadeira com o Altíssimo. O Senhor permanece em você e você nele. Venha celebrar em comunhão a Santa Ceia do Senhor todo segundo domingo do mês. Amanhã, às 8 horas da manhã, às 3 ou às 6 da tarde. Em Franco da Rocha, Rua Hamilton Prado, 723, Centro. Santa Ceia do Senhor na Paz e Vida. Participe!
Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Márcio Cândido. Amanhã, domingo, 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansará, diz o Senhor. Este dia será santo. É o dia de buscar a Deus, colocar a família no altar. Portanto, meu amigo, minha amiga, separe um tempinho, venha buscar a Deus. 8 da manhã, para quem trabalha à noite, por exemplo. Pastor, eu trabalho à noite, eu quero sair, já vou direto para a igreja. Vem na reunião das 8 horas da manhã. Ou 3 horas da tarde, ou às 18 horas. Rua Doutor Hamilton Prado, 723, no centro de Franco da Rocha, eu espero por você. Ou acesse pazevida.org.br e descubra qual a Paz e Vida mais perto de você. Agora, vamos ouvir a mensagem preparada para este sábado. 6 dias trabalhará o Senhor e ao 7º descansará, e este 7º dia será santo. E amanhã nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quem é salvo não perde a Santa Ceia, não vai perder, hein? Amanhã estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas. E aqui na Paz e Vida eu espero por você, para que o seu coração já fique aberto. Vamos ouvir agora a mensagem desse dia 8 de abril, a visão de Isaías sobre o desprezado e o mais indigno. Isaías 53, versículo 3. Vamos ouvir a mensagem, já eu volto logo depois da pregação com o quadro De Volta para a Casa do Pai. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Nós vamos abrir ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 3. Nós vamos ler um documento que tem aproximadamente 2.700 anos de vida. E como a palavra de Deus é eterna, eficaz, poderosa, ela continua valendo até o dia de hoje. Amém, igreja? Profeta Isaías, capítulo 53, o verso 3. Você que já achou, olha ao teu lado, veja se a pessoa que está aí perto de você, veja se ela tem a Bíblia Sagrada. Se ela não tiver, chega perto desta pessoa e mostra para ela onde nós vamos ler. Divide a leitura. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A partir do momento que nós começarmos a ler este documento de 2.700 anos, esta profecia de Isaías, você vai estar recebendo alimento de Deus, amém? Alimento para a tua alma. Então, coma as palavras. A própria Bíblia diz que o ouvido prova as palavras, como o paladar prova o alimento. Você vai saborear esta palavra. Está escrito assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém, igreja? Eu vou reler o versículo 3. Se alimente, é alimento para a tua alma. Está escrito assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Agora eu leio, e toda a igreja em seguida repete, mas com fé. Vamos lá. Era desprezado. Bem alto, era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas, porque é a palavra de Deus. Aplaude mesmo. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Você que está pela primeira vez na Paz e Vida, não se envergonhe não. Diga glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Isso, diga bem alto, glorifica, dá glória, glória, glória. Senhor Deus, a tua palavra vai ser anunciada agora. E a nossa alma está sedenta, a nossa alma está faminta, e nós viemos aqui para nos alimentar. Ah, meu Deus, envia o alimento do teu trono agora e fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma. Fala com aqueles que estão aqui na igreja e fala com aqueles que vão ouvir através da rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Quem era este desprezado? Isaías viveu 700 anos antes de Cristo e escreveu este trecho. Eu só li um versículo, nós vamos ver os demais daqui a pouquinho. Mas ele está tendo uma visão de um homem desfigurado. Um homem que, ao olharmos para ele, não há beleza alguma para que ele pudesse ser desejado. Veja o versículo 2, na parte B está escrito assim: ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É evidente que a visão que Isaías está tendo é do Senhor Jesus, torturado, espancado, inchado, machucado. E olhando uma pessoa assim, não se vê nenhuma beleza. É lógico que Jesus deveria ter beleza física, lógico que sim. Mas depois daquela sessão de torturas que ele foi submetido, açoitado com varas e com azorrague, uma espécie de chicote feito com tiras de couro, com chumbos ou ossos amarrados no couro, e levou aquilo várias vezes nas costas. Ele está sem comer, sem beber, ele está faminto, cansado, e depois que torturaram ele, que espancaram bastante, ainda fizeram uma coroa de espinho e cravaram na sua cabeça, e aqueles espinhos cortantes fizeram o sangue descer. Aí colocaram um capuz no rosto de Jesus e bateram muito no seu rosto, davam socos e riam e diziam: profetiza quem é o que te bateu. E quando tiraram o capuz, ele estava inchado, ele estava machucado, o supercílio cortado, o nariz sangrando, a boca sangrando, muito machucado, cuspido, escarrado. E quando Isaías teve essa visão 700 anos antes, Isaías diz, olhando nós para ele: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado. Quando Jesus passou carregando a sua cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, as pessoas desprezavam. Ah lá, olha lá, não era o Filho de Deus? Filho de Deus coisa nenhuma. Se ele fosse o Filho de Deus, não tinha apanhado desse jeito. Se ele fosse o Filho de Deus, ele não estaria aí caminhando para a crucificação. Desprezaram Jesus. Até na hora em que ele estava pendurado no madeiro, as pessoas o desprezavam, mexiam a cabeça, meneavam a cabeça, riam dele e diziam: você não é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, desce daí logo. E zombavam dele, desprezado totalmente. Isaías está escrevendo sobre esta visão. 700 anos antes de acontecer, ele vê Jesus torturado. Não dava mesmo para ver qualquer beleza em Jesus. Você já viu um lutador de boxe, quando ele entra no ringue para começar a luta? Ele está disposto, né? Ele fez ginástica, aquecimento, ele está com um roupão, ele está bem. Aí começa a luta, depois de uns 4, 5, 6 assaltos, quando acaba a luta,
e a câmera mostra o rosto do lutador, dá até pena, quer dizer, a pessoa fica desfigurada. O rosto do Senhor Jesus estava pior, porque ele apanhou dos soldados romanos, e eles não deram tapinhas, não, eles bateram para valer. Jesus está todo inchado, desfigurado, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele que estava no auge naquela semana, agora era reputado como o homem mais indigno da terra, porque disseram: está vendo? Se passou por filho de Deus. Bem feito. Olha aí, ele quis se passar por filho de Deus. Olha aí, ele não é filho de Deus não. Olha como é que ele está. Então ele foi rebaixado à condição de um homem indigno, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus tinha as mãos calejadas por 30 anos de trabalho ali na carpintaria. 30 anos, modo de dizer, mas até os 30 anos ele trabalhou duro. Então ele tinha as mãos calejadas, ásperas, porque ele trabalhava duro. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. E comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quando Jesus foi passando naquele estado deplorável, carregando a cruz e levando mais chicotada, as pessoas desprezavam e não fizeram dele caso algum. Ninguém imaginava quem era aquele homem. Até os seus discípulos o tinham abandonado. As pessoas mais chegadas guardavam distância. Ninguém acreditava. Todo mundo dizia: ele não pode ser o Filho de Deus. O Filho de Deus não permitiria ser zombado desse jeito, torturado desta maneira. Ele não permitiria tanta humilhação. E desprezaram Jesus. Não, ele não era o Cristo, ele não era o Messias. Não fizeram dele caso algum, e Jesus foi carregando aquela cruz até ser crucificado. Foi crucificado de manhã, e entre as 9 da manhã até as 3 da tarde ele ficou suspenso no ar, o sangue gotejando, o sangue esvaindo, e ele enfraquecendo e sendo insultado. Continuando a leitura, diz aqui que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele está carregando os pecados e as dores da humanidade, e as pessoas que olham para ele pensam que ele está sofrendo daquele jeito por culpa própria, e até dizem: bem feito. Ninguém compreende o que ele está passando, todo mundo pensa e o reputa por aflito, ferido de Deus, castigado por Deus e oprimido, desprezado. Quem poderia acreditar num Salvador desta maneira? Quem poderia acreditar que o Filho de Deus se submetesse a tudo isso? Isaías continua descrevendo, e olha, apesar dele estar escrevendo 700 anos antes de acontecer, eu garanto para você que ele escreve com mais fidelidade do que todos os discípulos que acompanharam de longe a tortura de Jesus. Mesmo Isaías vivendo 7 séculos antes, ele consegue descrever o sofrimento de Jesus, aquela situação, melhor do que a sua geração que acompanharia o seu suplício, o seu sofrimento. E Isaías, sendo usado por Deus, sabe a natureza exata do sofrimento de Jesus, o que significa tudo aquilo. E no versículo 5 ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não é pela iniquidade dele mesmo que ele está sendo ferido, não é pela sua própria transgressão que ele está sendo ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías relata a natureza desse sofrimento. Então todas as dores que Jesus está sentindo, todo o peso que ele está carregando, toda a culpa que ele está carregando, todo o castigo que ele está carregando, não é dele.
pelo Espírito de Deus, Isaías diz, são os nossos pecados que Ele está carregando. As nossas dores e as nossas enfermidades Ele está levando sobre si. Ele está fazendo uma obra de alívio para a humanidade. Todo o mal está caindo sobre Ele. Ele está pagando por todos os nossos pecados, por toda a nossa iniquidade, por todas as nossas transgressões. Escute isso. O mesmo Espírito de Deus que mostrou a visão a Isaías 700 anos antes de acontecer, é o mesmo Espírito de Deus que está mostrando esta visão para você agora. E eu quero te dar certeza dessa declaração. Depois de tudo isso daqui, estamos a 2700 anos de Isaías, mas aquele quadro está vivo diante de nós. O quadro do sacrifício de Jesus. E não importa quanto tempo passe, não importa ainda quantos séculos se passaram, ainda passarão, não importa o sacrifício que Jesus fez. É tão sublime, Ele é tão perfeito, Ele é tão verdadeiro, que o céu e a terra pode passar, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus continua valendo pelos séculos dos séculos. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Apesar de ter acontecido há tanto tempo, está valendo agora. Isaías viu aquele quadro. Ele era desprezado. Quem é que podia acreditar num Salvador tão maltratado, parecendo tão indefeso, tão impotente? Às vezes eu escuto as pessoas aí fora dizer, se Jesus voltasse hoje, era capaz dele ser crucificado de novo. Essa pessoa desconhece totalmente o plano de Deus. Não há a menor possibilidade de Jesus voltar e ser crucificado de novo, ser rejeitado de novo, porque ali ele morreu como cordeiro, ele foi preso como uma ovelha. Acompanhe comigo no versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ali Jesus estava como cordeiro. Você sabia que uma ovelha, quando ela vai ser morta, ela não dá um berro? Você sabia que a ovelha, na hora que ela está sendo degolada, sai uma lágrima do seu olho, ela sabe que vai morrer? Se você olhar para uma ovelha na hora que ela vai ser sacrificada, na hora que ela vai ser morta, eles penduram a ovelha e eles penduram de cabeça para baixo e cortam a sua garganta. Se a pessoa olhar para a ovelha, não tem coragem de matar, porque apesar dela estar muda, ela compreende que ela vai morrer ali. E Jesus, ele está mudo, apesar de todas as provocações, apesar de toda a ira e zombaria que há contra ele, ele não abre a sua boca. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que vai morrer, mas ele sabe principalmente, ele pensa consigo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu sangue vai ser vertido agora, mas eu vou lavar os pecados de toda a humanidade. Todos que nasceram e pecaram, e todos que ainda nascerão e pecarão, o meu sangue vai lavar todo o pecado da terra. Ah, pastor, mas se ele voltar, vamos fazer isso de novo com ele? Não, ali ele morreu como cordeiro, mas a hora que ele vai voltar, a hora que ele voltar, ele vai voltar com uma coroa de glória na sua cabeça, com uma veste branca e resplandecente, todos os santos anjos com ele, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vai voltar como o grande rei. Diz a palavra que todas as tribos da terra se lamentarão e esconderão a sua face dele. E engraçado que aqui Isaías diz que nós desviávamos dele o nosso rosto. Engraçado que na sua volta isso vai se repetir. Durante esta vida, enquanto ainda está sendo oferecido a cada pessoa o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para lavar os pecados, muita gente desvia o rosto. Não quero saber, é muito cedo para esse negócio. Não quero saber de igreja nem de religião, como se a gente estivesse falando de igreja e religião. Eu não quero saber agora, sou muito jovem, primeiro eu vou aproveitar a vida. E a pessoa desvia o rosto, ela não quer saber. Mas no dia que Jesus voltar,
A humanidade vai entrar numa aflição tão grande, porque vai ver que é aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário, é ele mesmo. E a humanidade vai esconder dele o rosto mais uma vez, mas aí não tem jeito, vai ter que comparecer diante dele e dobrar o joelho diante dele, salvos e ímpios, todo joelho se dobrará diante dele. Por isso que eu não entendo, a melhor hora para você dobrar o teu joelho é agora, é você dobrar o teu joelho agora e se render a Jesus, porque futuramente, se você não fizer isso nesta vida, você vai ter que fazer depois, e na marra. E mesmo que você queira ficar de pé, você não vai aguentar, as tuas juntas vão se soltar e você vai cair de joelhos. Por isso, não deixe para depois o que você pode fazer agora. A diferença de você fazer isto agora é que se você aceitar Jesus como teu Salvador, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, crer no sangue de Jesus para lavar os teus pecados, dobrar o teu joelho nesta vida, um dia você também vai dobrar ali, naquela hora, quando ele estiver voltando. A diferença é que muitos estarão dobrando os joelhos, porque eles estarão trêmulos, fracos, desconjuntados, mas você vai dobrar o teu joelho para dar glória a Deus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao único e verdadeiro, ao Alfa e o Ômega, ao princípio e o fim. Não despreze este Salvador. Ele morreu como cordeiro, mas ele volta como rei. No versículo seguinte, versículo 8, é notável que Isaías esteja escrevendo com tanta clareza um acontecimento que ele não presenciou fisicamente, apenas em visão. Ele diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus morreu jovem, foi cortado da terra dos viventes por causa do pecado do povo. O povo foi maligno com ele. Não, solta-nos Barrabás, crucifica esse Jesus. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Jesus morreu no meio de 2 ladrões. E com o rico na sua morte. Jesus foi sepultado num sepulcro novo que pertencia a um homem rico daquela época, chamado José de Arimateia. Diz aqui então que esteve com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías está vendo profundamente que aquele homem que está morrendo e sendo sepultado no sepulcro de um rico, nunca cometeu pecado algum, nunca houve engano na sua boca, nunca contou uma mentira, nunca enganou ninguém, nunca trapaceou, nunca agiu mal. E apesar disso tudo, no versículo 10 está escrito: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A alma do Senhor Jesus foi dada para expiação do pecado. E diz que ele verá a sua posteridade, está falando que ele vai ressuscitar, que ele vai ver o trabalho se prolongar, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Qual é o prazer do Senhor? Salvar as almas, livrar o homem e a mulher do pecado. Através dele é que isto prospera, através do sacrifício de Jesus. E continuando a leitura, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele é justo, ele é servo do Senhor, e ele, sendo justo, verteu o seu sangue ali para justificar a muitos. Olhe bem para mim e olhe bem para você que já aceitou Jesus como Salvador. Nós não temos obra alguma de justiça. Aliás, as nossas obras cheiram mal. Por mais bonzinhos que pretendamos ser, nós na verdade somos como um pano imundo na presença de Deus, como um trapo velho. O homem mais honesto, mais sincero, a mulher mais direita da terra, quando ela chega perto da justiça do Senhor Jesus, quando chega perto da justiça de Deus, a santidade de Deus, a santidade de Jesus é tão grande que a pessoa sente o pecado. Maria, que era uma mulher agraciada, que teve o privilégio de gerar o Senhor Jesus no seu ventre imaculado, a própria Maria
quando cantou, ela disse assim: Deus atentou para a baixeza da sua serva. Quer dizer, Maria, uma mulher especial, quando ela foi confrontada com o Espírito Santo de Deus, quando se deu o momento da concepção, ela disse: o Senhor Deus, Ele atentou para a baixeza da sua serva. Então não adianta, nenhum de nós possui justiça própria, nenhum de nós possui capacidade moral para ser salvo ou salva pelos seus próprios méritos. Jesus foi o único justo, mas por causa disto que Ele fez, por ter emprestado o seu sangue, toda pessoa que se banha no sangue de Jesus, toda pessoa que é coberta pelo sangue de Jesus, ainda que ela seja injusta, ela se torna justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai ser justo não pela tua capacidade, mas você vai ser feito justa pelo sangue do justo. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando uma pessoa diz assim: eu aceito, eu quero. Ele foi desprezado pelos outros, mas eu não desprezo não, eu quero Jesus. Então o Senhor, Ele se alegra, Ele fica satisfeito. Continue lendo comigo o versículo 12, a promessa de Deus: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Eram 3 naquelas cruzes. Jesus foi contado ali no meio dos transgressores, morrendo no meio de 2 bandidos. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até na hora que ele estava morrendo, as pessoas zombando, rindo: tu não és o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Desce desta cruz, salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões que morria ao seu lado zombava e dizia: é isso mesmo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Aquele bandido mau, ele só queria descer da cruz para escapar da morte, ele não estava pensando na vida eterna. Mas mesmo com toda a provocação, mesmo com toda a zombaria lá embaixo, mesmo sem forças e sem fôlego, você vê quanto tempo ele ficou pendurado no madeiro, 6 horas. Imagine uma tortura dessa, preso pelas mãos e pelos pés, com falta de ar, cansado, esgotado, com sede. Ele pede água para beber e dão vinagre para ele. Tudo de ruim fazem para ele, ele está lá suportando. Mas no último minuto, ele ainda reúne as forças, ele se endireita na cruz, ele olha para o céu está escuro, trevas em toda a terra. Jesus naquela hora sabe que Deus está irado com o que a humanidade está fazendo, mas o Senhor Jesus, Ele suplica ao Pai, Ele intercede pelos transgressores e Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles desprezaram Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, eles desprezaram aquele homem santo. Para eles, mais um transgressor, para eles, mais um condenado. Mas nós sabemos quem ele é, nós sabemos da verdade do seu sacrifício. Isaías descreveu tudo isso como se fosse uma testemunha ocular, mas estava sendo uma testemunha profética. Ele podia ver até além do Senhor Jesus, ele podia ver Jesus como cordeiro, ele podia ver Jesus como alguém que não tinha pecado algum, que estava morrendo pelos nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Isaías descreveu tudo com perfeição e riqueza de detalhes, e as pessoas ainda assim o desprezam. Ele, desprezado, morto, foi retirado da cruz e foi colocado na sepultura daquele homem rico chamado José de Arimateia. Os romanos deram ordem para que se colocassem guardas na porta do sepulcro. Os inimigos de Jesus mandaram colocar argamassa em volta da pedra daquela caverna onde estava o corpo, para que o defunto ficasse bem preso. E disseram: vamos guardar o cadáver 3 dias, porque ele disse que no 3º dia ia ressuscitar. Vamos guardar o cadáver ali com guardas, com sentinelas, e vamos chumbar a pedra na rocha para que ele não ressuscite coisa nenhuma. Ele morreu
desprezado e foi sepultado. Até os discípulos achavam que o sonho tinha acabado. Os discípulos não queriam mais saber de seguir, não, os ensinamentos de Jesus. Ele morreu. Pedro e os demais estavam desanimados na manhã de domingo quando disseram: vamos pescar. Já fazia 3 anos e meio que eles não pescavam, mas eles também já tinham esquecido tudo. Estavam a 3 dias da morte de Jesus, voltaram para a velha vida, desprezaram também eles o sacrifício de Jesus, desprezaram também a promessa de Jesus, e ele está lá dentro daquela sepultura, o corpo torturado, inchado, sem sangue e sem água, furado nas mãos, nos 2 pés e no seu lado direito, onde o centurião enfiou a lança para ver se ele já estava morto, e não saiu nada de sangue, saiu um fiozinho de sangue e depois saiu água, todo drenado, aquele cadáver ressecado, pele e osso, sem massa muscular, está ali. Aquele cadáver desidratado está preso na sepultura. Nesse momento eu quero te contar uma ilustração. Uma lagarta estava andando pelo chão e ela olhava os pássaros voando no céu. E ela dizia: meu Deus, que vida a minha! Por que me fizeste desta maneira? Por que me colocaste para andar no pó da terra, rastejando, vendo as coisas aqui embaixo? Eu queria estar nas alturas como aquelas aves. E a lagarta foi vivendo, sempre reclamando da sua vida. Aí um dia, ela ouviu uma voz que dizia: lagarta, vai e constrói um casulo. E a lagarta disse: eu nunca construí um casulo antes, mas eu vou fazer, não sei como é que é. E a lagarta foi fazendo aquele casulo, e ela pensava que era a sua sepultura. Ela dizia: eu vou morrer, esse casulo é o meu túmulo. E a lagarta fez aquele casulo em volta dela mesma, e ela ficou coberta pelo casulo, e ficou ali como morta. Mas depois de alguns dias, aquele casulo começa a se romper, e de dentro não sai uma lagarta, sai uma linda borboleta que começa a voar pelo céu. E aquela lagarta então compreende que a sua vida foi realmente uma vida de rastejar pela terra, mas agora não, ela pode voar nas maiores alturas. Eu estou te contando essa história para você compreender. Aquele túmulo do Senhor Jesus era como um casulo. O corpo que foi colocado lá dentro era um corpo como que de um verme. Ele mesmo diz no Salmo 22, eu não sou homem, eu sou verme, eu sou desprezado de todos. O Salmo 22 fala também muito sobre a morte de Jesus. Ele se compara a um verme. Então dentro daquele sepulcro está o corpo de Jesus. O sepulcro é como um casulo e o seu corpo é como um verme, uma lagarta. Mas no 3º dia acontece um grande terremoto, e mesmo a pedra estando chumbada na rocha, ela se move sozinha e sai da frente. As sentinelas, os guardas romanos ficam paralisados de medo e caem por terra. E de dentro daquela sepultura, de dentro daquele casulo, sai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressuscitado pelo poder de Deus. Não mais um corpo drenado, não mais um corpo inchado, não mais um corpo sofrido, mas um corpo cheio de poder. Você sabia que você também, você é desprezado, é desprezada muito, não é verdade? Muito desprezado e desprezada. Ninguém dá nada para você, é verdade ou não é? E você reclama que você rasteja pelo chão, que a tua vida é miserável, você se sente um verme. Pois é, você pode se sentir um verme assim a vida inteira, mas eu te garanto, está chegando a tua hora de fazer o teu casulo, não como tua sepultura, mas para você ser glorificado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para você ter o teu corpo transformado, revestido, para você ter o seu corpo restaurado, à semelhança do corpo de Jesus. E do mesmo modo que a lagarta agora é uma borboleta e voa pelas maiores alturas, é isso que Deus tem preparado para você, amém? O Senhor Jesus era desprezado, mas
Ele iria receber todo o poder no céu e na terra, e depois de ressuscitado, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Ele está com os discípulos, 11 discípulos, Judas já se matou, e ele está com aproximadamente 500 testemunhas. E Jesus sobe o Monte das Oliveiras e dá as últimas instruções aos discípulos. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando Jesus disse isso, me chama muito a atenção que ele dá ordem para que o evangelho seja pregado a toda criatura. A pessoa, até ouvir o evangelho, ela é criatura de Deus. Mas depois que ela ouve o evangelho e acredita e se batiza, ela passa por uma metamorfose, passa por uma transformação. Lá em São João capítulo 1 verso 12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aqueles que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando a pessoa está no mundo, ela é como uma lagarta mesmo, é como um verme, é uma criatura de Deus. Mas quando ela ouve o evangelho e aceita Jesus como Salvador, ela entra no casulo do Espírito Santo. Ela é gerada no ventre do Espírito de Deus, e ela nasce de novo para uma nova vida, uma nova criatura. Essa transformação vai acontecer com muitas pessoas agora. Você que se autodespreza: eu não valho nada, viu, pastor? O senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe que pessoa que eu fui, que eu sou. Pastor, eu não presto. Eu não sou nada, nem ninguém. Mas eu também não era. Os que foram transformados de criaturas para filhos de Deus, os que hoje são filhos de Deus, antes também não eram nada. Antes também não prestavam. Mas pastor, eu vivi tão errado, eu vivo tão errado, eu faço tanta coisa errada, será que há chance para mim também? Então escute a resposta do próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. É para você que Jesus fez tudo isso, que passou todo este sofrimento, foi por você. Ele não fez isso para aqueles que são bonzinhos, não. Porque a pessoa que pensa que é boazinha, ela fala: eu não preciso disso, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, sou bom filho, sou bom marido, sou boa filha, sou boa esposa, eu vivo direito, acredito em Deus, acredito em Jesus, eu não preciso disso, não preciso de religião, não preciso de igreja. A pessoa pensa assim, né? Ela acha que vai para o céu só por causa disso. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta a pessoa ser boazinha também e achar que por isso ela vai para o céu. Não adianta ela ser religiosa e achar que por causa disso ela já vai para o céu. Não adianta ela fazer caridade e fazer o bem e achar que por causa disso ela vai para o céu. A pessoa só pode ir para o céu, seja ela boa ou má, justa ou ímpia, pecadora ou santa. A pessoa só vai entrar no céu se primeiro entrar no casulo do Senhor Jesus, se receber Jesus como único Salvador. Porque caso contrário, você pode ser bonzinho, pode ser justo, pode ser honesto, mas você vai continuar sendo criatura de Deus. A única maneira de você se tornar filho de Deus, filha de Deus, é você vir até o Senhor Jesus. Todo aquele, toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não rejeita ninguém. Você pode ser o pior pecador que já existiu na face da terra, mas se você se humilhar,
dobrar o teu joelho nesta vida, receber Jesus como o Cordeiro que tira os teus pecados, que te purifica a iniquidade, então você vai ser salvo. Mas se você não quiser dobrar o joelho nesta vida, no dia do juízo, as suas juntas vão se desconjuntar e o teu joelho vai afrouxar. Todo joelho vai se dobrar diante dele, só que aí com pavor, no dia do juízo. De qualquer maneira você vai dobrar o joelho, seja agora ou futuramente você vai dobrar o teu joelho. Mas ouve esta palavra, seja sábio, seja sábia, seja prudente, não deixa para depois não. Você vem hoje, vem agora, e você dobra o teu joelho e passa por essa metamorfose, por essa transformação. Você vai deixar de ser uma lagarta que rasteja, um verme que rasteja, para se tornar uma borboleta que voa, que está nas maiores alturas. Você vai passar por essa transformação de criatura de Deus para filho de Deus. Amém? E só depende de você. Quando a lagarta estava rastejando e ela ouviu a voz dizendo: faz um casulo. Ela falou: mas eu nunca fiz um casulo antes, não sei como é que é. Mesmo assim ela fez e passou pela transformação. Talvez você não entenda direito o que eu estou dizendo agora. Talvez você não entenda direito a palavra de Deus. Por que eu tenho que ir lá na frente? Por que eu tenho que dobrar o meu joelho? Por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Eu não sei direito, eu nunca fiz isso antes. Talvez você não saiba, mas você tem que fazer, porque a voz de Deus está dizendo para você: faça isto, e Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar o teu viver. E é tão simples. Se eu pudesse, e se dependesse só de mim, por Deus, que eu te buscaria aí no teu lugar, te pegaria pela mão e te traria aqui. E se qualquer pessoa pudesse fazer isso por outra, eu faria por você. E se mesmo obrigado isso desse algum resultado, puxa, pode ter certeza, pelo teu bem eu faria. Mas não é por força nem por violência. Eu não posso decidir para você, eu não posso te pegar pela mão e trazer aqui, eu não posso te forçar a vir aqui. É uma decisão sua. É você que tem que fazer isto por livre e espontânea vontade. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer é para quem quiser. A ordem é a gente falar, agora aceitar é para quem quiser. Quem crer e for batizado será salvo. Você precisa vir. Nós nem chamamos e esta mulher já veio. Que bom. Você que ainda não veio, precisa vir. Então eu quero te ajudar. Eu não posso te pegar pela mão, mas eu posso pedir para você fazer um gesto com a tua mão aí mesmo onde você está. Pastor, eu quero passar por esta transformação. Eu quero me render a Deus e me entregar ao Senhor Jesus de verdade. Eu quero ser gerado de novo no ventre do Espírito Santo. Puxa, o que está acontecendo? Eu nem chamo e as pessoas vêm. Que bênção. Assim o pregador fica feliz demais. Tem uns que vêm fácil, outros tem que ser chamado. Mas você eu quero ajudar. Você que ainda não veio, você quer? Faz um sinal com a tua mão. Quem quer o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a tua mão assim. Olha que bênção. Muito bem. Você que ergueu tua mão, agora vem para cá. Você que ergueu tua mão, você que fez um sinal, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Venha. Oh, bênção. Quando Isaías escreveu no versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quando Jesus vê você saindo do seu lugar, ele fica satisfeito. Quando ele vê você vindo aqui na frente para recebê-lo, para aceitá-lo, porque você quer ser transformado. Chega de ser um verme, uma lagarta, chega de rastejar. Chegou a hora da tua transformação, da tua redenção. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus, que Ele vai fazer esta obra na tua vida. Você vai nascer de novo, gerado pelo Espírito Santo de Deus.
Você está nascendo de novo agora. Eu quero chamar você que já conhece a palavra, você que já conhece isto que eu li. Pastor, eu conheço, eu concordo com tudo, eu sei do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas pastor, eu confesso que eu estou cheio de pecados, tenho feito tantas coisas erradas, eu ando triste comigo mesmo, porque eu queria ser melhor e não estou sendo. E eu tenho até vergonha, pastor, às vezes de vir à igreja, porque os meus pecados acusam a minha consciência. Eu fico envergonhado, às vezes não tenho nem coragem de estar no meio do povo de Deus. Mas Jesus, Ele continua dizendo para você: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pastor, eu sou até batizado nas águas já, e estou pecando, estou fumando, estou bebendo, estou jogando, estou fazendo coisas erradas, pastor, falando palavrão. Mas Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Mas saiba disso. Quando Jesus começou a anunciar o evangelho do reino, lá em Mateus 4,17, ele dizia, veja, ele sozinho, ninguém o conhecia. Jesus saía anunciando a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Tem que ter arrependimento. Você tem que se arrepender das coisas erradas que anda fazendo. Não é pedir perdão e voltar a pecar. Você tem que se arrepender. Então não me importa se você já é cristão há 10, 15, 20 anos. O teu pecado está te acusando, e você não pode continuar com este pecado. Você tem que se arrepender. E se você quer ser transformado, você quer também ser novamente gerado no útero de Deus, gerado pelo Espírito Santo, ter a tua vida transformada, deixar de ser um verme para ser um ser glorioso, filho de Deus, você precisa se arrepender. Então não fique no seu lugar não, porque eu sei que o Espírito Santo está te chamando. Vem aqui para frente agora que nós vamos orar pela tua vida. Venha para cá, venha do jeito que você está, mas venha arrependido, venha com a disposição de não pecar mais. Isso, venha. Mas eu sei que não são só esses dois não. Se fosse só isso, o céu já estaria lotado. Jesus ia falar: parem a obra na terra, não peçam mais para ninguém me aceitar, porque já tem gente santa demais no mundo. Mas no entanto o Espírito Santo está mandando dizer: fala a eles que se arrependam e que venham diante do meu altar e se prostrem diante de mim e peçam perdão dos seus pecados. O Espírito Santo está dizendo para você não ficar aí não, para você vir aqui na frente e pedir perdão do teu pecado. Venha, porque não é só esta mulher também não, não é só ela não. Pode sair daí, porque o Espírito Santo está te chamando para transformar a tua vida. Venha, não fica aí não. Venha, porque Jesus quer te transformar. Isso, saia, isso. Venha. Muito bem. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Toda a igreja. Quer vir, irmã? Vem mais para cá, mais perto. Chega. Isso, venha, chega mais perto. Sempre dá uma dor de barriga na última hora, né? Não é mesmo? Poxa, o povo já ajoelhou e eu estou aqui no meu lugar. Deixa ir correndo lá na frente. Mas é bom que você venha. Tem mais alguém que precisava vir aqui? É uma pena. Resolveu, né? Vem correndo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Toda a igreja de pé. Estenda as mãos na direção dessas vidas que estão aqui. E você que está na frente, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore com fé, não repita apenas, ore sentindo cada palavra. Meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, em nome de Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Me purifica agora pelo sangue do Cordeiro.
tira a minha transgressão e aproveita também para restaurar o meu corpo, me libertar de tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus querido, confirma o meu nome no livro da vida e me garante agora aquela transformação que me faz passar de criatura a filho de Deus, porque eu declaro que o Senhor Jesus é para sempre o meu único e suficiente Salvador. Meu Deus amado, transforma a minha vida. A partir de hoje, eu quero ser uma nova pessoa, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito, toda a igreja e eu também iremos orar por você. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Jesus, o teu Filho, é o primogênito dos mortos e é o primogênito dos vivos eternamente. E nós fomos chamados pelo teu plano e pela tua vontade para passarmos pela mesma transformação. O nosso corpo precisa se tornar idêntico ao corpo do Senhor Jesus. Nós temos que passar da morte para a vida. Nós temos que nos tornar filhos do teu reino, cidadãos dos céus. E isto está garantido pela tua palavra, que diz que o Senhor Jesus, com o seu sangue, com a sua morte, Ele vai justificar a muitos. E aqui estão muitos, ó Deus, que querem ser justificados, muitos que querem ser transformados. Sim, então transforma, porque esta pessoa não vai ser mais uma criatura do mundo. A partir de agora este homem vai ser filho de Deus. A partir de agora esta mulher vai ser filha de Deus. Faz isto, meu Pai, e guarda esta vida, glorifica esta vida, transforma esta pessoa, liberta de verdade e dá bênção sobre ela, para que ela diga com certeza: eu sou cristão. Para que ela saiba que ser cristão é ser uma cópia de Cristo, é ser participante das coisas de Cristo, é ser herdeiro das heranças de Cristo. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário está sendo agora entregue a cada vida. Dá posse a esta pessoa da salvação eterna, da vida eterna, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Amém. Se levante agora. Você não é mais uma lagarta nem um verme. Agora você é uma criatura gloriosa de Deus. Amém. A partir de agora você tem registro no céu. Amém. Você crê nisso? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br. Será que vale a pena você pegar uma caneta e um papel, anotar os números das contas que eu vou te falar, ir até o banco e depositar alguma doação para que o evangelho seja pregado? Será que há de imediato alguma recompensa? Pois você vai escutar agora o testemunho de uma mulher que tinha um Fusca muito velho que, para funcionar, precisava ser empurrado de 5 a 6 vezes por dia. Aí esta mulher, ouvindo pelo rádio, tornou-se uma pregadora do telhado e de um Fusca velho foi para uma Hilux. Meu nome é Maria Socorro Silva dos Santos. Eu tinha um Fusca velho que todo dia, quando eu ia sair de casa, eu empurrava ele umas 5, 6 vezes por dia. Ainda por cima, o meu marido um dia deixou ele ligado para empurrar ele. Ele saiu de panabeira abaixo assim, abraçou um pé de manga e ficou todo assim, sabe? Amassou todo.
comecei a ser pregador do telhado. Logo depois eu comprei um EcoSport. Depois de 4 anos eu comprei uma Range. Agora no sábado eu fiz 63 anos. Está ali para quem quiser ver. Minha Hilux. É Deus, Jesus Cristo na minha vida. Com certeza vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena com certeza ser um pregador do telhado. Eu sou prova viva disso, que vale a pena ser pregador do telhado. Minha Hilux está ali fora para quem quiser ver, em frente à igreja do lado de lá, naquela rua do lado de lá. Ela mesma deu o testemunho. É Deus quem fez isto. Lógico, sabe por quê? Porque o nosso Deus é extremamente agradecido. Ele jamais deixará de recompensar aqueles que contribuem para a pregação do Evangelho e para a salvação das almas. Bem-aventurados aqueles e aquelas que pregam a justiça, diz o Senhor. Deus só tinha um filho e fez dele um pregador. Se você é filho de Deus, mas não pode pregar por todo o mundo, apoie o filho que vai. Torne-se um pregador do telhado e receba galardão de pregador. Anote a nova conta para fazer as suas doações e as chaves Pix do telefone 11 9 9287 6007. 11 9 9287 6007. Escolha a opção CNPJ e digite 52 844 412/0001-01. Envie a foto do recibo da sua doação por WhatsApp ou pelo Telegram 11 9 9287 6007. 11 9 9287 6007. Com o seu nome completo, para incluirmos no livro de ouro dos pregadores do telhado. E oraremos 24 horas por dia pela sua prosperidade, seu trabalho, sua saúde e família. Pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Márcio Cândido. A palavra do Senhor diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu já ouvi muitas pessoas falarem o porquê se afastaram da igreja e saíram da presença de Deus. Por se escandalizarem, por se chatearem, por brigas, por fofocas. Muitos são os motivos que levam uma pessoa a se afastar. Mas uma coisa é certa: quem olha para Jesus não sai da casa e da presença do Pai por causa do erro do homem. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora e que se afastaram porque se escandalizaram, se chatearam, ficaram magoadas, a sua vida foi exposta no altar, não sei. Mas eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem você na presença do Senhor. E por causa dessas pessoas, nós vamos apresentar agora o quadro De Volta para a Casa do Pai. A partir de agora, um programa para você que há muito tempo se afastou da casa de Deus. No ar, De Volta para a Casa do Pai. Amigos e amigas, nós vamos dentro deste quadro De Volta para a Casa do Pai ouvir a história da Juliana Nascimento. A Juliana, ela praticamente nasceu em berço evangélico. Desde a sua infância, adolescência, ela frequentava a igreja. E então, a Juliana, depois de muito tempo, acabou por se afastar do caminho do Senhor. Ela tentava voltar para a igreja, mas não conseguia se firmar, visitava a igreja, e nisso a vida dela foi se resumindo a erros, alguns acertos, mas muitas derrotas, e nada na vida dela dava certo. Quando ela conheceu um rapaz, se apaixonou por ele, esse rapaz não conhecia Cristo, o que dificultou ainda mais a sua volta para a igreja. Mas depois de anos de angústia, já casada,
ela chega para o seu marido e diz: eu preciso de uma igreja. Vamos comigo para a casa do Senhor? Depois de muita insistência, ele aceitou o convite, começou a ir com ela na igreja, entregou a vida para Jesus, se batizou, também passou lá suas poucas e boas, sofreu um acidente. A história realmente foi uma história de muitas lutas, mas o final tem sido até então uma história de muitas bênçãos, porque depois que a Juliana voltou para a casa do pai, a primeira grande vitória que ela teve foi o marido se converter. Mas logo também que ele se batizou, as portas começaram a se abrir para ambos e a vida deles foi totalmente restaurada. Vamos agora ouvir o testemunho da Juliana Nascimento no quadro De Volta para a Casa do Pai. Você que algum dia frequentou a casa do Pai, mas por algum motivo saiu e hoje não tem frequentado nenhuma igreja, acompanhe agora este edificante testemunho. Como é seu nome completo? Juliana Nascimento Silva Lazarotto Andrade. Ei, Juliana, como é que estava a sua vida antes? Olha, pastor, na verdade eu conheci a Jesus aos 14 anos, né? Faz 14 anos que eu conheço a palavra, mas infelizmente, nesses 14 anos, até trouxe a primeira Bíblia que eu ganhei, quando eu conheci Jesus, né? Só que comecei com aquele primeiro amor e tal, e deixei esfriar, e infelizmente, esses 14 anos eu não vivi para Jesus. Mas assim, depois que eu deixei, foi erros atrás de erros, sabe, pastor? Ô Juliana, quando uma pessoa que conhece a palavra se afasta, a vida dela melhora ou piora? Piora. Como é que ficou sua vida? Nossa, foram erros atrás de erros. A minha adolescência, minha mãe chorando, sabe, sendo desobediente e tudo mais. Minha mãe e meu pai estão aí, sabe? Quem que é teu pai e tua mãe? Só, deixa eu ver, estão lá atrás. É verdade isso, foi uma fase difícil. E aí, Juliana? Aí, pastor, eu tentando me erguer, não conseguia. Vendo muitos erros fora, sabe? Uma coisa assim que, quando eu conheci a palavra, eu buscava no começo, quando estava naquele primeiro amor, buscava servir a Deus verdadeiramente, buscava ter reverência dentro da igreja. Infelizmente, eu comecei a ver muitas coisas erradas e foi onde eu fui deixando, em vez de olhar para Jesus, fui olhando para os homens. E ainda assim eu fui errando. E nisso, erro atrás de erros, até que um dia eu conheci o meu esposo hoje, né? E ele não conhecia a palavra e tal, e eu conversando com ele, eu comecei a sentir que eu precisava voltar para Cristo, que precisava estar na presença de Deus. E comecei a falar para ele, vamos comigo e tal. Até foi no dia que o pastor esteve aqui, ele veio comigo, e dei para glória de Deus, assim, ele gostou da igreja, falou, não, vamos começar a ir. Né? Começou a ficar... Ele não frequentava igreja nenhuma antes? Não Aí começou a frequentar a Paz e Vida aqui em Curitiba mesmo? Sim, aqui em Curitiba. E daí ele começou a vir comigo e tal, e daí esse ano, só que ainda assim, ainda Deus trabalhando na vida dele e tal, e daí esse ano ele falou, não, eu vou o ano passado acho que desceu as águas. Ano passado. Ele se batizou? Batizou. Uhum. Você voltou para Jesus e ele se batizou? Sim. Ele também se batizou. E a gente buscando de Deus, né, tá firme com Deus, e Deus dando misericórdia, né, nos ajudando e começando a nos abençoar. E ele fez um concurso, até ele testemunhou aqui, ele fez um concurso. Esse concurso valia por 2 anos. E ele passou em 2º lugar. Só que não chamavam e tal, e ele foi desanimando. Falei, não, vamos ficar firme, porque Deus sabe o que a gente, né, quer estar firme com Deus e quer as coisas, né, que melhor. E eu sei que com Cristo, assim, as coisas vão melhorar. Só que assim, a gente para e pensa, se de repente ele chamasse ele nesses 2 anos, a gente não ia dar tanto valor, não ia ver que foi realmente Jesus que deu. Vencendo esse prazo, estava para vencer já, no final do ano desse prazo, prorrogaram para mais 2 anos esse concurso. Prorrogaram para mais 2 anos, e daí até que esse ano, no final desse ano, né, acabava. E chamaram ele, para a glória de Deus, chamaram, né, para Cascavel. Ele veio, testemunhou aqui. Fora que ele testemunhou também que ele teve um acidente há um tempo atrás, antes mesmo de eu conhecer, que ele foi por Deus, que Deus realmente que salvou, porque quem viu o carro dizia que não estava mortas as pessoas, não tinha como, foi Jesus mesmo, que já tinha propósito na vida dele. Né? E, nossa, pastora, eu estou muito feliz. Ei, Juliana, peraí, você contou pra gente, né, que se afastou na adolescência, a vida piorou, né, muitos erros,
E aí você voltou, o teu marido não era convertido, ele se converteu, se batizou aqui, passou no concurso em segundo lugar, já foi chamado, já está trabalhando. Me diga uma coisa, a vida hoje de vocês dois, da família, como é que está? A sua vida pessoal, como é que está? Nossa, pastor, só tenho que agradecer a Deus, é vitória atrás de vitória. E como eu ontem dei o testemunho, liguei para o pastor, senti de ligar para o pastor, porque essa semana, ainda ainda mais coisas assim, Deus está fazendo. Aí eu falei, Senhor, poxa, ele foi para lá ainda, né? Foi dia 2 agora, ainda não recebeu o primeiro salário. Ah, foi agora que ele foi chamado? Olha que milagre, hein? Agora, E daí eu pensei, falei, Senhor, esse mês vai ser apertado, porque vai ter a mudança para fazer, né? Vai ter que alugar uma casa e tudo mais. Falei, nossa, mas foi o Senhor que deu, então o Senhor vai estar na frente. Mas ainda mesmo a gente fica meio angustiada, né? Mas eu orando, falando para a mamãe, não, mas vou pôr nas mãos de Deus. É Deus, né? Vamos deixar Deus agir. Aí, essa semana, eu estava fazendo um curso. Aí, como eu comentei com a minha mãe, falei, não, nem vou continuar o curso, porque eu vou ter que pedir a transferência para lá. E esse módulo não vai terminar a tempo, né? Deu para mudar para lá. Então, eu vou só estar gastando. Então, a G ia ajudar a reduzir os gastos para esse mês. Aí, falei, vou lá. Daí, fui lá no curso, lá, conversei com eles. Falei, estou mudando, tal, queria cancelar, né? Fechar, trancar o curso. Daí ela falou, então, tudo bem. Então, você vem aqui Isso, eu fui lá na quarta-feira, dia 4. Ela falou, dá uma ligadinha na terça-feira. Liguei para lá, para eles verem quanto que eu tinha que pagar de multa, tal, né, do cancelamento. Tudo bem, liguei para lá, aí falei com o rapaz, ele falou, olha, eu vi os cálculos aqui, você tem R$2.000 para receber. E... Como é que é? Ao invés de receber multa porque interrompeu o curso, eles falaram que você tinha 2.000 para receber? 2.000, pastor. Até trouxe aqui, ó. Que daí eles fizeram os cálculos lá. Aqui, ó. Ó, aqui, descontando a multa, que era, né? Descontando, eu recebi R$2.002,20. Até os 20 centavos eles pagaram. Glória a Deus. E você precisando de dinheiro para fazer a mudança lá para Cascavel. E eu falei, daí ainda falei, Senhor, na hora eu falei, Senhor, Deus, nós já foi glorificando. Mas assim, eu falei, mas espera, eu vou ver realmente, né? Ainda a gente fica meio assim, desincrédula. Mas de onde isso? Né? Eu nunca tinha visto. Aí, de início, ele passou para uma outra moça falou, olha, vem aqui na quinta-feira, porque eu não vou ter esse dinheiro para amanhã. Eu falei, não, tudo bem. Aí fui lá, mas assim, né? Falando, mas será que não fizeram o cálculo errado? E ainda assim... Será que eles vão descobrir que calcularam errado e ainda me cobrar? Daí, até porque tinha uma moça, uma amiga que fazia o curso comigo, que ela trancou e ela teve que pagar R$400 ainda, de multa. E daí eu falei, já estava esperando também comigo, né? Aí ela pegou, e daí estava dando umas coisas erradas lá no... Daí ela falou, porque daí tinha 15... Ainda, além de tudo, eu recuperei os cheques, que eu tinha dado os cheques, né? Nesse mês de abril, nem precisei pagar, porque eu pedi o cancelamento dia 4, e dia 15 vencia mais uma parcela. Até fiquei, de repente, vão até cobrar esse mês, mas não precisei, não. Aí eu peguei, daí elas ficaram olhando lá, falaram, muita calma, porque a gente vai ter que dar, né, baixa nesses cheques, tal, tenha paciência. Eu falei, não, tudo bem. Aí, estava dando umas coisas erradas, ela chamou outra, vamos... Eu falei, acho que ela está vendo já, né? Pensei, falei, Senhor, tem misericórdia, eu tomo paz essa bênção, né? Essa bênção é minha. Aí, para confirmar ainda, professor, veio 3 ali e realmente confirmaram que estava tudo certo. Era teu dinheiro? Nós vamos agora. O que Deus se deu, ninguém tira, né? Tira, pastor. Liguei para o meu esposo falou, não acredito. Ele falou assim, eu estou tremendo aqui do outro lado do telefone, estou tremendo. Eu falei, mas creia, é Jesus na nossa vida. Ô, Glória, vamos aplaudir mais uma vez ao nome do Senhor. Juliana, parabéns, um abraço no seu esposo, viu? E é dizimista fiel, aí, ó, ela está testificando, inclusive, essa é uma das causas por que Deus abençoa a pessoa, né? Sim, com certeza, pastor. Porque a gente começa a ser fiel com Deus, às vezes até mesmo, Deus ainda tem misericórdia, né? Às vezes as pessoas ainda não são fiéis, ainda Deus está tendo misericórdia. Mas a partir do momento que a pessoa começa a ser fiel com Deus, você vai ver como portas se abrem, nossa, as coisas fluem. Olha, eu sou testemunha viva disso, nossa. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Basta você acreditar e voltar para a casa do Pai. Compareça em um dos encontros de Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Ao ouvir uma história dessa, nós sabemos que Deus não une pessoas.
Deus une propósitos. E é impressionante como, por mais que os pastores falem, por mais que nós venhamos pregar e dizer não se afastem, você pode ter se escandalizado, você ficou chateado, alguém não olhou para você, alguém falou mal de você, o pastor te jogou em direta. São tantos os motivos que as pessoas se afastam. Porém, meu amigo, minha amiga, o grande conselho é esse: não importa, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu não sei qual foi o motivo que levou você a se afastar. Eu não sei por que você ficou chateado. A igreja te feriu, porque a igreja às vezes fere a gente. As fofocas, os disse-me-disse, as encrencas, as brigas por causa de cargo, gente que quer crescer, um que puxa o tapete do outro, tudo isso existe na igreja. Pregações que não nos agradam, pregações indiretas. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que foram até o pastor, contaram a sua vida num gabinete, num particular, e quando foi no domingo seguinte, a vida da pessoa estava exposta no altar, numa pregação. Já vi muita gente se afastar, mas o conselho sempre será esse: não importa o que aconteceu, não se afaste de Deus e não se afaste da igreja. Eu, pastor Márcio Cândido, inclusive, aconselho os membros da igreja onde eu sou pastor. Se alguma coisa acontecer aqui que não te agradar, você pode até mudar de igreja. Se eu te ofender, se a minha pregação te ofender, se eu te machucar, se eu te escandalizar, ou qualquer obreiro desta igreja, qualquer membro dessa igreja, se acontecer alguma coisa que você perder o prazer de vir aqui, eu te imploro, vá a outra igreja, mas não se afaste da casa do Pai, não saia da presença de Deus. Não pare de ir numa igreja. Você pode até deixar de vir na Paz e Vida, ir para a Assembleia, para a Mundial, para a Universal, mas não se afaste, primeiro, de Deus e segundo, da casa de Deus. E por que a casa de Deus é importante? Porque você vai estar entre pessoas que vão estar na mesma fé que você. Qual foi o motivo que te chateou? Não importa, por mais grave que ele seja, o Pai quer você na sua casa, e na casa do Senhor você vai ser restaurado, vai ser restaurada. Eu sou o pastor Márcio Cândido, quero te ajudar na sua retomada de fé. Por isso eu te faço este convite para você estar comigo aqui no Encontro de Paz e Vida amanhã, domingo. Inclusive, eu estarei ministrando a Santa Ceia do Senhor. 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Anote o endereço: Rua Doutor Hamilton Prado, 723, no centro de Franco da Rocha, com estacionamento gratuito, com a salinha para as crianças, salinhas divididas entre os maiores e os menores. Tudo isso para que você possa buscar a Deus e abençoar a sua família. Venha buscá-lo, porque o seu milagre vai acontecer. Filho pródigo, filha pródiga, volta para casa do Pai. Tudo estava sem forma e vazio, e tudo teve início com a voz de Deus, e fez o homem e toda a criação, Adão e Eva no jardim, seus filhos Abel e Caim, a arca de Noé e Abraão, o pai da fé, Isaac e as bênçãos de Jacó e o sonhador José, e as obras do início ainda hoje estão de pé. O Deus de Gênesis opera hoje através da fé.
através da fé. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora minha oração. Promessa Abraão, é o Deus que está ouvindo agora minha oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora minha oração. Você ouviu De Volta para a Casa do Pai, um oferecimento dos Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida. Você que precisa de um conselho, uma oração ou uma palavra do alto, a Paz e Vida disponibilizou um número de WhatsApp para você. Então, anote aí: 11 9 9287 6007. 11 9 9287 6007. Divulgue e compartilhe. Paz e Vida conectada com você. E disse Jesus: A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ao participar da mais importante celebração de todos os tempos, a Santa Ceia, você estabelece uma aliança verdadeira com o Altíssimo. O Senhor permanece em você e você nele. Venha celebrar em comunhão a Santa Ceia do Senhor todo segundo domingo do mês. Amanhã, às 8 horas da manhã, às 3 ou às 6 da tarde. Em Franco da Rocha, Rua Milton Prado, 723, Centro. Santa Ceia do Senhor na Paz e Vida. Participe! Meus amigos de Manaus, amigos e irmãos de Belém do Pará, o povo do Rio de Janeiro, alô Recife, cidade tão abençoada, e todo o povo do Rio de Janeiro, de São Paulo, que acompanham a nossa programação, Deus vos abençoe muito em Cristo Jesus. E você de outros estados que também nos acompanham, apesar de eu não ter passado aí na sua terra, mas fica aqui o meu abraço. O programa O Céu Pode Ajudar desta noite de sábado fica por aqui. Lembrando que às 3 da manhã eu volto com uma pregação poderosa dos encontros de paz e vida. Às 6 da manhã, o Céu Pode Ajudar na sua manhã, com reprise às 10 da manhã, em horário de Brasília. Meio-dia tem uma pregação, tem um devocional. 3 horas da tarde, uma ilustração do Reino de Deus. Às 18 horas, no horário de Brasília, eu volto trazendo a mensagem de paz e vida. Às 20 horas, 8 horas da noite, no horário de Brasília, vem o pastor Danilo Queiroz. E amanhã eu volto às 10 horas da noite com o programa O Céu Pode Ajudar. Um excelente final de sábado para você, um excelente domingo e que Jesus te abençoe. Um forte abraço, um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus. O céu pode ajudar.
Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Márcio Cândido. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só quem já sonhou sabe o valor de acreditar quando ninguém mais crê. Só quem já lutou sabe o que é derrubar um gigante com uma pedra e uma funda nas mãos. O Deus que mostra o destino não revela o caminho, e a minha bússola é a fé. E eu sigo em frente, crendo que a semente plantada florescerá. Se ninguém crer, eu vou crer. Se ninguém acreditar, eu vou acreditar. A promessa é maior do que eu, e o Deus que me prometeu é fiel pra cumprir. Deus que mostra o destino não revela o caminho, e a minha bússola é a fé. E eu sigo em frente, crendo que a semente plantada florescerá. Se ninguém crer, eu vou crer. Se ninguém acreditar, eu vou acreditar. A promessa é maior do que eu, e o Deus que me prometeu é fiel pra cumprir. Fiel pra cumprir. Fiel pra cumprir. Se ninguém crer, eu vou crer. Se ninguém acreditar, eu vou acreditar. A promessa é maior do que eu, e o Deus que me prometeu é fiel pra cumprir. Se ninguém acreditar, eu vou acreditar. A promessa é maior do que eu, e o Deus que me prometeu é fiel pra cumprir. Fiel pra cumprir. Se ninguém crer, eu vou crer. Se ninguém acreditar, eu vou acreditar. A promessa é maior do que eu, e o Deus que me prometeu é fiel pra cumprir. Aplauda Jesus, gente. Tocar, filho. Tamo junto. Aleluia. Que privilégio, cara. Que privilégio.
E disse Jesus: A minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Ao participar da mais importante celebração de todos os tempos, a Santa Ceia, você estabelece uma aliança verdadeira com o Altíssimo. O Senhor permanece em você e você nele. Venha celebrar em comunhão a Santa Ceia do Senhor todo segundo domingo do mês. Amanhã, às 8 horas da manhã, às 3 ou às 6 da tarde. Em Franco da Rocha, Rua Milton Prado, 723, Centro. Santa Ceia do Senhor na paz e vida. Participe! Hoje a meta é dizer bom dia ao dia, fazer o que for fazer com alegria e ser grato a Deus. Uma oração antes da correria, um café pra espantar toda a preguiça e fazer o bem. Sei que cada dia tem suas surpresas, ser repleto de alegrias ou tristezas, mas em todos Deus está. Se Ele está, então eu vou vencer. E as alegrias dos meus dias mais felizes do que poderiam ser se algo vir tentar me abalar. Eu vou lembrar que não estou sozinho, pois comigo Deus está. Já decidi, o dia vai ser bom. Não porque eu tenha o controle, mas porque sei que nunca houve um dia em que meu Deus não fosse campeão. Sei que cada dia tem suas surpresas, ser repleto de alegrias ou tristezas, mas em todos Deus está. Se Ele está, então eu vou vencer. E as alegrias dos meus dias mais felizes do que poderiam ser se algo vir tentar me abalar. Eu vou lembrar que não estou sozinho, pois comigo Deus está. Já decidi, o dia vai ser bom. Não porque eu tenha o controle, mas porque sei que nunca houve um dia em que meu Deus não fosse campeão. O dia a dia é pra ser celebrado, mesmo comum é extraordinário. E as guerras só se vencem pelejando. Não pense em desistir, continue lutando. O dia a dia é pra ser celebrado, mesmo comum é extraordinário. E as guerras só se vencem pelejando. Não pense em desistir, continue lutando. Se Ele está, então eu vou vencer. E as alegrias dos meus dias mais felizes do que poderiam ser se algo vir tentar me abalar. Eu vou lembrar que não estou sozinho, pois comigo Deus está. Já decidi,
E disse Jesus: A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Ao participar da mais importante celebração de todos os tempos, a Santa Ceia, você estabelece uma aliança verdadeira com o Altíssimo. O Senhor permanece em você e você nele. Venha celebrar em comunhão a Santa Ceia do Senhor todo segundo domingo do mês. Amanhã, às 8 horas da manhã, às 3 ou às 6 da tarde. Em Franco da Rocha, Rua Milton Prado, 723, Centro. Santa Ceia do Senhor na paz e vida. Participe!